8:26. Todos acharam? Amém? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Então, aqui diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E esse é o motivo pelo qual nós, como filhos e como servos de Deus, nós deveríamos ter uma paz ininterrupta em nosso coração. Às vezes é difícil ter uma paz ininterrupta, porque vem problemas, vem situações, vem perdas na nossa vida, e às vezes a gente se entristece, às vezes a gente fica angustiado, ansioso, mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, as boas e as ruins, as que a gente gosta, as que a gente não gosta, todas as coisas. Esse é o tamanho do nosso Deus. Ele usa tudo para o nosso bem. Amém, igreja? Feche os teus olhos e ora ao teu Deus. Vamos entrar agora em estado de adoração ao Senhor.
teu irmão e para Deus, ok? Vamos dar as mãos. O pastor também. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, a família, qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando glória do Senhor, a família, vivendo em compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto desse novo coração. Diga isso pro teu irmão agora. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, a família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, a família, vivendo em compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Dá um abraço bem dado do teu lado agora. Glória a Deus. O bom e agradável é que os irmãos andem em comunhão e em união. Quero ser como
Senhor.
Eu creio.
A paz e a graça aos irmãos e às irmãs que conseguiram chegar aqui nesta noite. Glórias a Deus. Alguns queridos me mandaram mensagem ali dizendo que estão lá no velório, estão lá com os queridos lá. Nosso irmão está com Jesus hoje à tarde. Terminou a dor, o sofrimento. Glórias a Deus. Há um menino, amiguinho do Vicente, filho do Jair da Vanusa ali, que de nome Emanuel, o Pegoraro, que está muito mal no hospital, né? Qual é a doença mesmo? Guillain-Barré, para mim é nome de peixe. Isso aí. É uma doença que paralisa os movimentos do corpo. O menino não está bem, teve meningite, foi a Caxias, voltou e não está bem. Uma criança de 7 anos, né? 7 anos, meu Deus. Temos que orar. A irmã Carlota também caiu no tombo dentro de casa e parece que rompeu os ligamentos do calcanhar. Então vai fazer uma ressonância amanhã ou na terça para ver se não vai precisar de uma cirurgia. Então nós temos que orar. Ela pede oração. Sabe quem é, né? É irmãzinha. Glórias a Deus. Então, sem mais demora, cruza a tua fronte, nós vamos orar pelos queridos que estão enlutados ali, né? Nós todos estamos enlutados, mas principalmente o Alan, a sua mãe, os irmãos ali, o Lucinho, todos os queridos ali que estão ali. Senhor Deus, nós colocamos a família que perdeu o Senhor Jesus, um dos seus entes queridos. Pedimos também, Senhor, pela igreja, que perde também, Senhor Deus, um irmão tão querido, tão amado por todos nós. Consola, meu Deus, os familiares. Dá-nos força, Jesus, para prosseguir. Apresentamos o pequeno Emanuel nas tuas mãos, seus pais, sua família. Tenha misericórdia. Também a irmã Carlota ali, o Gilvan, seus filhos. Estende a tua mão, Senhor Deus, sobre a família, e que não haja, meu Deus, necessidade dessa cirurgia, nós te pedimos. Aceita o nosso louvor. Guarda as famílias, meu Deus, guarda os queridos, ali em Maçã, ali em Flores, aqui em Nova Braga. Nos protege, meu Deus, debaixo da tua poderosa e soberana vontade. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deus ama o pecador. Se Deus não amasse o pecador, a gente não estava aqui, né? Não haveria igreja, não haveria plano da salvação. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, lá onde eu estava, lá onde você estava, e deu o seu Filho. E nós, os que fomos chamados e que cremos, nos deu o poder de sermos
feitos filhos de Deus. Ele fez com que a gente se tornasse filhos de Deus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Fazíamos o que bem entendíamos no nosso pensamento e na nossa ideia. Mas Deus, por sua grande misericórdia, nos amou e nos chamou para perto. Então Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. E então Ele me ama, Ele ama o mundo, mas Ele odeia o pecado que está no pecador. Então, nós como seres humanos, mesmo conhecendo Jesus, nós precisamos chegar a um entendimento de separar isso dentro de nós. De amar o pecador, mas odiar o pecado que está no pecador. Conta uma história de dois homens, né? Um homem, ele, vamos dizer que seria o Felipe, ele fazia pão, né? E tinha um vizinho dele que tinha era um vizinho, morava na colônia, ele tinha vaca e ele vendia leite, né? Aí conversando, para ajudar o outro, eles combinaram, né? Então eu te dou 1 litro de leite e tu me dá pão, né? 1 quilo de pão, não sei se é a mesma coisa que 1 litro de leite, deve ser. E assim eles faziam, né? Aquele que fazia pão dava o pão, e aquele que fazia o leite dava o leite, né? Para facilitar. O outro não era o queijo, né? Que não tem lá que faz o queijo do leite. E então o que aconteceu? Assim foi, né? Até que chegou um belo dia. Que aquele que recebeu o leite falou: vou pesar esse leite. E quando pesou o leite, não tinha 1 litro de leite, tinha menos. Aí ele falou: meu Deus, ele está me logrando todo esse tempo, vou processar ele. Foi lá e falou na justiça: olha, ele está me dando, né, menos. E aí foi marcada a audiência. Chegaram diante do juiz, né? Aí o juiz olhou para ele: escuta, tio, ele está reclamando aqui que tu está dando todo esse tempo aí, tu está dando menos leite para ele do que o pão que ele tem entregado para ti. Tu não tem a tua balança e o peso certinho ali para fazer com ele o que ele tem feito contigo? Ele falou: não, eu só pego o pão que ele me dá e coloco do outro lado o leite. Quando a balança fica igual, é o tanto de pão que eu tenho que dar para ele. Aí o juiz olhou e falou: escuta, mas então tu também não estava dando? Porque o que dava o leite, ele estava dando exatamente o peso que aquele que dava o pão para ele. Quando chegava na balança justa, ele media e entregava igual o que ele recebia e entregava. E então muitas vezes nós temos pedido e temos esperado algo que nós não temos dado. Muitas vezes, dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, Jesus falou que com a medida que a gente medir, nós seremos medidos. Então aquele homem que levou o outro na justiça teve uma surpresa, né? Então nós não podemos ser surpreendidos naquele dia. Então hoje de manhã, quando eu orei com o Valdir em vida ali, ele estava muito mal, nunca vi ele tão mal como pela manhã. A voz dele não saía. E eu só entendi uma hora que ele pediu morfina, porque a dor era muito forte. Então, o Alan tinha falado com o médico que ia fazer
e introduziram uma sonda nele, que ele tinha uma dor muito forte, não sei bem direito lá. E então ele já está lá, nós ainda estamos aqui, amém? Ele já faz parte, eu creio, da igreja triunfante. A igreja triunfante é aquele que passa daqui para lá. Nós ainda estamos na igreja que milita, nós estamos militando ainda nesta vida, amém? E então eu queria perguntar uma coisa para ti: quanto tempo faz que tu não traz alguém na igreja? Tu não convida um vizinho, uma vizinha lá? Né? Porque se nós não tivermos a palavra para falar com as pessoas, como as pessoas poderiam vir aqui? E nós entramos aqui, aí eu olho, tu olha, todo mundo olha, né? Todo mundo pensa, pouca gente na igreja. Né? Então nós não podemos estar medindo isso ou medindo aquilo. Amém? Nós temos que ter uma balança justa, uma balança que puxa para cá, uma balança que puxa para cá. Deus está contemplando a minha e a tua vida. Então o texto diz no livro de Provérbios, capítulo 17, Deus quer que todos cheguem ao arrependimento, que todos se salvem. Como diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, que todos sejam salvos. Mas não são todos que serão salvos, porque depende de quem quer. As pessoas querem ou não querem. Nós não podemos obrigar ninguém a nada, a não ser falar para Deus das pessoas, e com as oportunidades que nos são permitidas, né, falar para as pessoas de Deus, sem deixar escapar nenhuma oportunidade. E então o texto diz ali, no capítulo 17, e o versículo número 15, por favor, alguém leia, de Provérbios. Que justifica o perverso, que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Não podemos ter essa. Que justifica o ímpio. O que é justificar o ímpio? É defender o erro, tomar partido pelo que é errado. E do outro lado, condenar o justo. O que está errado está certo e o que está certo está errado. Isso não pode existir dentro da nossa maneira de ver a vida, né? Cristo não é assim. Então aquele homem que foi reclamar na justiça porque o outro não estava ali, né? Então ele estava mais ou menos fazendo, ele era, na verdade, o que estava fazendo o que era errado, mas ele foi cobrar o erro do outro. Ele não viu, né, o que estava nele, mas ele olhou na vida do outro, e o outro somente fazia, colocava na balança, e quando a balança ficava no fiel ali, ele dava para o outro. Mas nós temos uma dificuldade de separar isso. Quando que o homem tem dificuldade de separar isso? Quando nós estamos num ambiente onde podemos facilmente sentir o nosso espírito sendo agitado e perturbado até, um ambiente do pecador, um ambiente do ímpio, onde o ímpio está fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer, o tempo que ele quer fazer, sem querer saber ou até sabendo o que Deus diz na sua palavra,
Eu não sei se você já se sentiu assim, num ambiente, no meio de pessoas que estão ali fazendo, e você conhecendo a vida delas e sabendo que elas estão com uma vida totalmente errada, e você fica, tu não te sente com liberdade ali, sim ou não? Tu fica, né? Tu não fica bem. Então, quando é que nós vamos ter que separar isso? Quando é que nós vamos perceber isso? Porque nós sabemos o que Deus fala na sua palavra. E a Bíblia diz que nós não devemos nós não podemos nos alienar, porque senão eles não vão ter a oportunidade que nós tivemos. Eles vão ter a oportunidade através de nós, se nós nos pronunciarmos ali como pessoas, né, como fiel da balança, como uma palavra que dê uma chance para as pessoas poderem mudar. Agora, quando é que nós justificamos o ímpio? Quando aquele ímpio é alguém que a gente ama. Se a gente não estiver bem com Deus, a gente sempre vai achar uma desculpa. A gente vai daqui a pouco, se não vigiar, a gente vai pecar por não corrigir. Não corrigir aquele que está fazendo o que é errado. Porque nós vivemos dentro de um sistema hoje em que, se nós formos apertar a pessoa, nós estamos errados. Se nós formos duro demais, nós não vamos ganhar a pessoa. Se nós falarmos a palavra como ela é, a pessoa vai espirrar que nem qual é o peixe aquele que subiu no mussum, né? Ela vai espirrar, mas Jesus, ele não ensinou assim. Nós não podemos, seja lá quem for, se for minha gente, se for meu filho, se for minha filha, se for meu neto, se for minha neta, quando se torna repreensível, eu preciso ter a palavra na hora certa. Amém? Amando a pessoa, mas odiando a prática do pecado. Se nós não tivermos esse entendimento dentro de nós, daqui a pouco nós vamos estar coniventes com um ambiente que é um ímpio. O ímpio é aquele que vive deliberadamente na prática do pecado, mesmo conhecendo a verdade. Como a pergunta daquela irmã lá da Espanha, que ela fez aquela pergunta lá: quem criou a iniquidade? E então Deus criou todas as coisas, mas eu e você, nós não podemos juntar isso, nós não podemos perder o discernimento de, poxa vida, eu não posso apertar aqui, senão eu vou perder. Não, a gente não perde. A gente não vai perder se nós sempre falarmos a verdade. Então, o meu povo erra por falta de conhecimento. E lá em João 32, João 8,32, ele diz: conhecereis a verdade. Então a verdade é uma pessoa. E então esse conhecimento da verdade é a pessoa sendo apresentada para essa pessoa que nós já andamos junto com ela, que é Jesus. E ela chega a ter um entendimento a ponto de ser livre do pecado. Mas se nós ficarmos querendo sempre ajeitar, querendo sempre, nós vamos errar, como foi lido no livro de Provérbios, capítulo 17, e o versículo 15, aquele que justifica o ímpio e condena o justo. Então o justo foi Jesus, ele foi lá e pagou o pecado de toda a humanidade. Então, quando nós justificamos um procedimento, uma atitude errada e pecadora de alguém, nós estamos levando Cristo novamente para a cruz. Ele não vai para a cruz de novo. E então é ali que Hebreus fala que aí não existe mais como chegar ao arrependimento. E então eu e você somos todos crentes aqui, amém? Todos nós conhecemos. Então nós precisamos
olhar e ver o ambiente, a maneira que a pessoa se comporta, a maneira que a pessoa fala, a maneira como ela age. Se nós formos liberando e formos deixando, né, o ambiente do pecado ir tomando forma e crescendo ao nosso redor, nós vamos perdendo a autoridade. Como nós falamos no meio da semana lá em Maçã. Os profetas, quando eles diziam, né, da parte de Deus, qual era a autoridade que Deus tinha dado a eles? A Bíblia diz em vários textos ali que eles abriam a boca e diziam: assim diz o Senhor. Então, eles ouviram de Deus e estavam falando, não é verdade? Por que Jesus, quando ele falava ali no livro de Mateus capítulo número 8, e as pessoas estavam dizendo, ele sendo aqui, ele está falando e ensinando como quem tem autoridade. Qual é a autoridade que havia na vida de Jesus? Quando Jesus falou em Mateus 5, 6 e 7, sobre os 3 capítulos que falam da constituição do cidadão do reino, se nós todos praticarmos o que está ali nesses 3 capítulos, estamos com a nossa entrada no céu garantida. Jesus disse: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Está escrito assim, mas eu, porém, vos digo assim. Porque ele não estava ali falando assim diz o Senhor, ele é o Senhor. Então a autoridade dele, quando ele falava, né, ele não precisava tomar o nome do Senhor como os profetas lá no Antigo Testamento, porque ele é Deus. E esse Deus mora aonde? Mora em nossa vida. E então nós temos esta autoridade quando nós vivemos. Agora, se a minha balança é a balança do homem do leite, eu estou mal, né? Eu preciso ter um fiel na minha balança. Não posso ter uma balança enganosa. Sim ou não? Ah, porque é meu, é melhor. Não. É melhor se for melhor. Sim ou não? Lógico. Então nós precisamos continuar tendo a palavra que corrige, a palavra que exorta, a palavra da verdade, seja aonde a gente estiver vivendo. Amém? Não podemos passar a mão, né? Eu me recordo certa vez, vou falar, meu filho, certa vez aconteceu um fato. Um sábado de noite, né? Nós estávamos em casa, morávamos lá em cima. E aí o meu filho falou: olha, eu vou na casa do Polésio, que era o filho do Polésio, o Eduardo, lembra? O Edu, né? Que era o filho do Vitor e da Valéria. Eu vou lá jogar play. Aí se arrumou todo cheiroso, colocou uma blusa verde, né? Novinha, né? Que nós tínhamos dado para ele. Eu vou lá. E foi. Aí a Marilene falou: olha, não vamos deixar, e vamos conversando, então tá, vai, na tal hora tu volta, tá? Tá bom. Orou, voltou de madrugada. O que aconteceu? O Wagner, ali de Vila Flores, tem uma prima, esqueci o nome dela. Ela veio várias vezes na igreja, nós tínhamos cultos na casa dela, lá em Veira e tal, mas ela não estava na comunhão. E ela, lá em Veranópolis, ela foi num tunte-tunte na noite, né? E aí quando ela estava chegando no tunte-tunte, ela olhou e falou: escuta, mas aquele ali é o filho do pastor. Mas ela não conheceu direito e tal, daqui a pouco ela entrou lá dentro, foi lá, não, mas esse aí é o filho do pastor, esse aí é o Estevam. Aí ela foi, logo no outro dia de manhã, ela foi e contou para o Wagner, o filho do pastor estava num tunte-tunte lá, que, né, eu tenho certeza, era ele, aí o Wagner, segunda-feira, veio lá em casa. Olha, pastor, eu só vim aqui ajudar, né? Só vim aqui
teu filho estava assim, assado, lá no lugar tal, e tá. E aí nós vamos perguntar para ele, ele jurou de pé junto que não estava. Mentiu. Aí a Marilei já subiu nas tamancas e falou, não, mas era tu, porque o Wagner não ia, sabe? Não, foi daqui, e eu naquela hora eu pequei contra Deus. Porque eu acreditei nele. Na hora. Por uns minutos ali eu acreditei nele. E então a minha balança naquela hora foi a balança do leiteiro. E a Maria falou, não, meu filho, ela falou até a cor da blusa que tu estava. E tu saiu com essa blusa que a gente comprou para ti. E então a gente vai aprendendo a viver. Então não importa se é meu, se é teu, seja lá o que for, se é errado. É errado porque Deus viu. E Deus permitiu que alguém que conhecia e conhece a igreja visse, para que a gente pudesse ficar sabendo. E então não podemos passar a mão por cima. E eu acabei arrumando uma confusão, porque a minha mulher falou, tu que é o homem de Deus e eu tenho que ver as coisas. Aconteceu. Entende? E então a gente não pode, eu não posso ter uma balança de leiteiro na minha vida, nem você, amém? Por favor, porque daqui a pouco a gente se acostuma com aquilo ali que está errado, e daqui a pouco aquilo se torna algo normal ali, a prática do erro, o pecado. Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado, sempre vai ser assim. Até a criança se dá a conhecer se o seu procedimento é bom ou é mau. Está escrito lá em Provérbios. E então nós não podemos, eu não posso. E existem vários textos na palavra que falam isso. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, a Bíblia diz, aquele que é justo, aquele que é santo, se santifica. E outra vez se verá a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Como é que a gente vê a diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus? Pela sua maneira de viver a vida. Aquilo que nós temos falado aqui. O que habita em mim é que vai mostrar quem eu sou através dos meus hábitos. E então o texto diz, o que justifica o ímpio? Quando é que o homem justifica o ímpio? Quando ele se vai andando o caminhão e as melancias vão se ajeitando ali, daqui a pouco está tudo muito bem, tudo muito bom. Não está bem, não. Se o pecado está ali, não está bem. Não está bem, seja ele grande, pequeno, branco, porque tem um pecadinho branco agora que eles inventaram, agora tem um pecado branco, aquela mentirinha, não é mentirinha de nada, uma ova. Mentira tem como pai o diabo, seja ela grande ou pequena, não interessa. Então nós não podemos justificar o ímpio e condenar o justo. Deus abomina isso. O irmão leu ali no livro de Provérbios, não é verdade? E então eu preciso entender que facilmente a gente se dá conta, porque o Espírito que está em nós é santo. E se a gente entra num ambiente pecaminoso, tu vai se sentir deslocado ali. Mas quando Deus te dá uma oportunidade, tu não pode deixar de abrir a tua boca e falar contra aquilo que é errado. Mas para falar nós temos que ter autoridade. A autoridade de quem vive a palavra. Não é verdade? E então, eu não posso ter na minha vida uma balança como aquela do leiteiro. Eu preciso ter uma balança justa na minha vida. Amém, queridos? Eu preciso, só eu? Não, todos nós. Nós precisamos ser coerentes com a nossa fé. Porque
porque senão nós vamos estar olhando e da maneira como a gente julga o outro, nós seremos julgados. E nós somos muito fáceis para olhar e já determinar algo na vida do outro, né? Mas nós caímos na armadilha quando nós perdemos o discernimento. Não importando se a gente nossa, ou gente dentre os nossos, nós não podemos negar a palavra para aqueles que precisam ouvir, porque a palavra tem poder para mudar a vida das pessoas. Amém? Seja lá quem for, seja a esposa, seja o marido, seja o filho, seja a filha, seja o pai, seja a mãe, não importa. Se nós nos tornarmos repreensíveis, temos que ser repreendidos, sim ou não? O pai que ama, repreende o filho, sim ou não? Então Deus sempre foi assim, né? Ele até tem um hino que eu tenho ouvido bastante da menina, assim, mas Deus não me, como é que diz? Deus não me rejeitou, Deus não me condenou. Não, Deus não rejeitou, Deus não condenou. Deus condenou o pecado lá na cruz. Deus rejeita o pecado, Ele não rejeita o pecador, mas Ele rejeita o pecado. O pecado precisa sair para que Jesus entre. Por quê? Para entrar no céu tem que entrar sem pecado. Amém? Então nós precisamos ter isso bem dentro do nosso entendimento, para que a gente não caia na armadilha do inimigo. Daqui a pouco nós estamos vivendo ali num ambiente pecaminoso e daqui a pouco aquilo se torna algo tão normal, né? Porque nós não podemos, nós temos que ter uma palavra que leve a pessoa, como diz 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, por favor. Alguém abra e leia para nós vamos encerrar. Glória a Deus. 1 Timóteo 2, 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Exatamente. Como que a pessoa vai chegar ao pleno conhecimento da verdade? Se ela está vivendo na prática do erro. E se a gente que tem a prática de vida, a gente negar a palavra para ela, nós vamos estar caindo na mesma armadilha daquele que está fazendo o que é errado. Então, se a gente se depara com aquele ambiente, se a gente se agonia, se sente, né, no espírito ali agitado, o Espírito Santo vai nos fazer lembrar a palavra naquela hora, e nós não podemos negar a palavra a quem quer que seja. Mas como eu vou falar das imagens lá? Tem que falar. Eu vou esperar Deus tirar do coração, mas Deus vai tirar do coração, mas se tu não falar a palavra não vai agir no coração. Tu tem que falar com amor, né? Porque tu ama a pessoa, na verdade. Não vai fazer que nem aqueles, lembra aquele tempo lá que teve uns que chegaram chutando a imagem lá, passou na televisão, deu confusão pra caramba. Mas nós não podemos negar a palavra. Sim ou não? Nós não podemos passar a mão no pecado. Alguém disse amém? É assim ou não é? O que você... Provérbios 17, 15, não é mais ou menos a história do leiteiro e do padeiro ali? Né? Do que fazia pão? Não era padeiro, ele fazia pão na casa dele. Né? Eu lembrei do Felipe, porque o Felipe é padeiro, faz pão, e faz muito bem, graças a Deus, né? Para nós, né? Ele faz muito bem. Mas nós temos que ter esse discernimento. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Então, por favor,
Não vamos enfeitar nada. Amém? Deixa que Deus faz a mudança. Mas não negue a palavra. Não podemos negar a palavra. Amém, queridos? Curve a tua fronte. Espírito Santo de Deus, nós precisamos muito de Ti, Senhor. Temos um tempo aqui, Senhor, ainda para caminhar, para andar, para falar, para ouvir, para pensar, para viver, para fazer, deixar de fazer. Nos ajuda, Senhor. Sustenta a nossa vida. O Valdir já não tem mais tempo. Ele saiu do tempo, está na eternidade. Mas nós ainda temos tempo. Ainda estamos no tempo que o Senhor nos deu. Nos ensina, meu Deus, a não nos deixar influenciar, meu Pai, por vínculos, por amor. Porque quem ama não nega a palavra. Quem ama não tem uma balança enganosa. Sustenta-nos na fé verdadeira. Em nome de Jesus. Ministra os nossos corações. E mais uma vez te pedimos, aumenta-nos a fé. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor e Deus, na nossa vida. Abençoa a igreja, Senhor, na paz e na graça do Senhor. Fala no coração de cada um, meu Deus. Nos corrige naquilo que precisa ser corrigido. E nos dá a prática plena da verdade que conhecemos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. E vamos cantar parabéns para esse rapaz aqui que está fazendo 25 anos. Aleluia. Está ficando. Então, um quarto de vida já foi. Um quarto de vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar parabéns. Hã? Não, tu não vai, ele não vai tocar para cantar parabéns dele. Carlos, vai ali ver se tu consegue na bateria. Vocês, por favor, nós vamos cantar. Esse menino cresceu na casa de Deus e é bênção de Deus. Vai lá, agradeço a Deus todo dia pela tua vida. Amém? Olha, o que a gente vive, né, se alegra por como está completando o aniversário e não por causa daquele que foi, porque ele está meio arruinado, mas por causa da família que fica. É a coisa mais difícil de administrar, é quando alguém que a gente ama vai para o outro lado. Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Parabéns a você, nessa data feliz. Um desejo sempre, vamos cantar um canto que servia a Deus. Glória. Com a nossa oferta. Obrigado, irmãos. Deus abençoe vocês em dobro. Eu amo todos vocês. Amém. Vamos cantar.
Quero indicar um livro para os irmãos. Você escolha o deserto. Procure aí pela internet. Estar no deserto é uma coisa, agora escolher estar no deserto. O homem teve a audácia de escrever isso e colocar cada coisa ali que eu vou te contar. Que Deus nos ajude, amém? Queridos, o velório está acontecendo lá em Nova Bassano. Amanhã às 10 horas vai haver a cerimônia, depois vai haver o sepultamento do nosso querido irmão. É para isso que a igreja existe, para preparar as pessoas para estar lá. Amém? Amém. Que o Senhor nos ajude, todos nós, se Jesus não volta, quando chegar o dia, que nós estejamos prontos. A terra que hoje a gente pisa, eu li isso na internet, não é coisa da minha mente. A terra que a gente pisa hoje vai ser telhado uma hora para nós. Se Jesus não voltar, essa terra que é piso vai ser telhado sobre nossas cabeças, se nós tivermos que descer a terra. Amém, queridos? Terça-feira teremos culto lá em Nova Bassano. Quarta-feira tem oração ainda aqui. Vamos estar orando uns pelos outros. Não esqueçam de orar pela irmã Carlota, tá? Ela vai fazer um exame. Tomara a Deus que não precise, porque ela é diretora do colégio ali no Rio Branco. Ela precisa trabalhar, coitada. Vamos orar por ela. Vamos orar pela Janete, pelo Alane, pelo Nelsinho, pelos irmãos, tá? Pela família toda. O Aldir é muito querido, né? Muito amado da família e nossa também. Nós vamos terminar o nosso culto então orando a Deus, lembrando que tem uma cantina que será servida ali. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus, porque ainda temos um tempo neste corpo. Obrigado pelos anos de vida que o Senhor deu ao Valdir, e agora nós estamos aqui sem ele. Não vamos mais orar por ele, porque ele já está contigo. Obrigado, Deus querido, sustenta a irmã Carlota ali. Dá-lhe a graça, meu Deus, de não haver necessidade da cirurgia. Também o pequeno, meu Deus, que nós oramos, Pai, nesta noite. Colocamos mais uma vez, Senhor, a vida do pequeno Emanuel nas tuas mãos. Assiste esta criança e faz retroceder essa enfermidade para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos pela nossa terra, Jesus. Sara a nossa terra de todo o levante do inferno, meu Deus, que tem tomado conta. Tu é maior do que tudo e do que todos que estão contra o bem do povo que o Senhor ama tanto. Sustenta as famílias, em nome de Jesus. Todos dizem amém? Amém, queridos. E por favor, vamos deixar o evangelista que há em cada um aí agir, para que você convide outros para virem à igreja. Amém, queridos? E vamos passar pela cantina ali. Em nome de Jesus.
Carlos, já que tu tá de boa, a carne tem aqui também. Tem. Mas vamos ali, então. E aí o cara de lá toma suco. Ei, não. Para pra comer. Não. Vocês surgem só no lugar, porque senão não vão ficar passando pela igreja. Então, aí há uma possibilidade de, em vez de ficar lá em Erechim, né? Aí é 40 quilômetros, não é 200 quilômetros. Não, é 20, mas eu não sei se fica em Veranópolis ou Bento. Bento é certo, mas tu tem a possibilidade de ir com coisa. E sim.